Olá pessoal, tudo bem com vocês? Sou o professor Caio Ian, professor de matemática da Rede Municipal de Teresina. Atualmente eu ministro aula ali na Escola Municipal Júlio Lopes Lima, situada na zona sul de Teresina. Gostaria de mandar um forte abraço para toda a equipe gestora, equipe de professores, aos meus alunos do 9º ano que estão assistindo essa aula e para você também, aluno da Rede Municipal de Teresina do 9º ano, que está acompanhando essas aulas via televisão junto com a gente, tá bom? Na aula de hoje, nós vamos fazer alguns exercícios sobre polígonos e perímetros de figuras planas. Então, vem comigo para a gente poder fazer alguns exercícios. Bom, pessoal, então, o nosso conteúdo de hoje é polígonos. Para ser mais específico, nós vamos resolver questões desse conteúdo. Mas a gente viu nas aulas passadas aí que a soma dos ângulos internos de um polígono é calculado por SI igual a n menos 2 vezes 180, em que esse n é o número de lados desse polígono, certo? A gente viu também que um polígono regular é um polígono em que seus lados são todos congruentes e seus ângulos também são congruentes, ou seja, os lados possuem a mesma medida e os ângulos também possuem todos a mesma medida. E nós vimos também que um ângulo interno de um polígono regular, ele é calculado pelo quociente, ou seja, pela divisão da soma dos ângulos internos dividido pela quantidade de lados, ou n menos 2 vezes 180 dividido por n. A gente viu essas duas formulazinhas aí nas aulas anteriores, certinho? Então vamos aqui aplicar essas fórmulas em algumas questões. Então, nós vimos também o seguinte, que o perímetro de um polígono é nada mais nada menos do que a soma das medidas dos lados desse polígono, ou seja, a medida do contorno desse polígono, certo? E se o polígono for regular, basta a gente usar a expressão perímetro é igual a n vezes L, em que n é a quantidade de lados do polígono e L é o comprimento do lado desse polígono, ou seja, o tamanho desse lado, certinho? Então, nós vamos utilizar basicamente essas três formulazinhas aí para resolver esses exercícios, tá certo? Então, vamos aqui para o exercício de número 1. O primeiro exercício fala assim, ó. Todos os dias de manhã, Rafael dá 3 voltas completas em torno de uma praça que tem um formato de um hexágono regular, como mostra o desenho abaixo. Então, você pode ver no desenho aí, tem um hexágono regular, certo? Uma praça nesse formato. Ele pergunta, quantos metros, no mínimo, Rafael percorre por dia em volta dessa praça? Pessoal, então aqui vocês podem perceber o seguinte, que se é um hexágono, significa que tem 6 lados, certo? E ele nos fala que é um hexágono regular. Se é um hexágono regular, significa que todos os lados possuem a mesma medida. E ele deu para a gente aqui na questão aqui, ó, que um desses lados é igual a 9 metros. Aqui, ó, esse ladinho aqui é 9 metros. O que significa isso? Que todos os outros lados também é 9 metros. Então, para a gente resolver esse exercício, nós vamos calcular primeiro quantos metros ele percorre em uma volta, ou seja, vamos calcular o perímetro desse polígono. Nós sabemos que perímetro é calculado pela fórmula n vezes L. O n, nesse caso, é 6, que o polígono é um hexágono, ou seja, tem 6 lados. E L é o tamanho desse comprimento, o comprimento desse lado, perdão, o tamanho desse lado, que é 9 metros, ou seja, 6 vezes 9. Então, o perímetro para uma volta é igual a 54 metros. Só que ele fala que o Rafael ele dá sempre 3 voltas completas. Se ele dá 3 voltas completas, basta a gente pegar esse perímetro, que é uma volta, 54 metros, e multiplicarmos esse valor por 3. Ou seja, ele percorre ali 162 metros. Beleza? 162 metros. O segundo exercício diz o seguinte. Disseu vai cercar um pasto de arame, como representado na figura abaixo. A cerca terá 4 cordas de arame paralelos, inclusive a divisória do pasto. Sabendo que a divisória contém uma porteira de madeira de 1 metro de comprimento, a quantidade de metros de cordas de arame é... Pessoal, nesse exercício de número 2 aqui,
Eu vou deixar para vocês aí de 2 a 3 minutos para que vocês possam responder e daqui a pouquinho a gente volta com a resolução desse exercício, tá bom? Então, vamos retomar aqui, pessoal, para a gente poder fazer essa questão de número 2, tá bom? Disseu vai cercar um pasto de arame, como representado na figura abaixo. A cerca terá 4 cordas de arames paralelos, inclusive a divisória do pasto. Você tem que atentar, pessoal, quando ele fala essa parte aqui de inclusive a divisória, certo, do pasto. Sabendo que a divisória contém uma porteira de madeira de 1 metro de comprimento, a quantidade de metros de corda de arame é. Então, temos aqui essa figura para a gente calcular o perímetro. Então, passando uma corda em todo o terreno, quanto é que nós vamos gastar? Nós vamos gastar aí, ó, 17 mais 14 mais 19, que são os lados ali do triângulo maiorzão. E a divisória eu coloquei 5 menos 1. Por que 5 menos 1? Porque se você observar, a divisória ali são 5 metros, mas tem um portão de madeira, ele fala ali, de 1 metro. Então, onde tem um portão, a gente não vai passar o fio com arame. Então, você vai tirar esse 1 metro aí. Então, vai ficar 17 mais 14 dá 31, mais 19, e 5 menos 1 dá igual a 4. Logo, nós temos aqui que o nosso perímetro é 31 mais 23, que é igual a 54 metros de corda. Isso é se a gente fosse passar apenas um fio. Como serão passadas 4 cordas de arame, nós temos o seguinte, que vai ficar então 4 vezes 54 metros, que no caso aí vai ficar igual a 216 metros de corda, certinho? Então, vamos aqui para
o exercício de número 3. O exercício de número 3 é o seguinte: Mário desenhou quatro polígonos regulares e anotou dentro deles o valor da soma dos seus ângulos internos. Então, nós temos aqui, né, ó, 4 polígonos regulares. Esse primeiro polígono aqui, ele nos falou aqui que a soma dos ângulos internos dele é 540 graus. Esse segundo polígono aqui é 720 graus. Esse terceiro aqui é 900 graus. E o quarto é 1080 graus. Então, ele deu aí 4 polígonos e cada um deles ele colocou a soma dos ângulos internos. Ele não especificou quais são os polígonos que tem aqui. Ele desenhou, mas não falou esse polígono é tal, esse polígono é tal. Ele não falou isso. E ele pergunta, qual é a medida de cada ângulo interno do hexágono regular? Então, o primeiro passo aqui é vocês identificar quem é o hexágono, qual é a soma dos ângulos internos de um hexágono e fazer o cálculozinho do ângulo interno. Para esse exercício aqui, eu vou deixar para vocês aí de 1 minuto e meio a 2 minutos e a gente volta com a resolução desse exercício, tá bom? Bom, pessoal, vamos aqui para a resolução desse exercício de número 3. O primeiro passo aqui é você saber que um hexágono é um polígono que tem 6 lados. Então, meu N é igual a 6. Logo aqui, ó, na primeira figura aqui, eu tenho 1, 2, 3, 4, 5, ou seja, aqui meu N é 5, ou seja, eu não vou mexer com esse polígono aqui. Nesse daqui eu tenho 1, 2, 3, 4, 5, 6. Olha aqui, achei, né? Ó. N é igual a 6, ou seja, eu vou ter que trabalhar com essa figura aqui. Ó. Mas se você observar, aqui eu tenho 3, 6, 7. Aqui meu N é 7. Então aqui também eu não vou trabalhar com esse polígono aqui. E aqui eu tenho 3, 6, 7, 8. Que o N é 8. Ou seja, também não vou trabalhar com esse polígono aqui. Ou seja, nós vamos trabalhar, no caso aqui, o hexágono, é esse polígono aqui, onde a soma dos ângulos internos dele é 720 graus, certinho? Logo, nós vamos trabalhar com esse polígono aí. O ângulo interno, para a gente calcular, basta a gente pegar a soma dos ângulos internos e dividir pela quantidade de lados que esse polígono tem. Ou seja, você vai pegar aí os 720 e dividir por 6. Se você calcular 720 dividido por 6, você vai ter exatamente 120 graus, certo? Então, se você perceber como o polígono é regular, todos os seus ângulos também possuem a mesma medida, ou seja, aqui é 120 graus, aqui também 120, aqui em cima do mesmo jeito, ou seja, ele possui todos os ângulos igual a 120 graus, certinho? Então tá aí a nossa resolução aí desse exercício também.
Vamos aqui para o exercício de número 4. Ó, o pentágono representado abaixo, ele é um pentágono regular. Qual é o valor de x? Pessoal, nesse exercício aqui eu vou deixar para vocês aí de 2 a 2 minutos e meio para vocês responderem e daqui a pouquinho eu volto com a resolução dele aí com vocês, tá bom? Bom, pessoal, então vamos aqui para a resolução desse quarto exercício, tá bom? Ele quer que você calcule aí o ângulo x, sabendo que esse pentágono ele é um pentágono regular. Então, o ângulo interno de um pentágono regular é calculado assim, ó, AI igual a n menos 2 vezes 180 dividido por n, onde esse n é 5, porque o pentágono tem 5 lados. Então, 5 menos 2 é 3, 3 vezes 180 dividido por 5. 3 vezes 180, se você calcular, vai dar 540. 540 dividido por 5 é igual a 108. O que significa isso, pessoal? Significa que cada ângulozinho aqui interno desse pentágono aqui, que é o AI, é 108 graus. Esse, também esse daqui, ó, todos os 5 ângulos internos é 108 graus. Aqui também. E o últimozinho aqui, desse cantinho aqui também, é 108. Se você perceber, nesse caso aqui, esse ângulo interno aqui com o ângulo x, ele é um ângulo de meia volta. Ou seja, eles são 2 ângulos suplementares. O que significa isso? Significa que a soma deles é igual a 180 graus. Logo, note que x e o ângulo interno do pentágono são suplementares. Portanto, nós temos que AI mais x é igual a 180. Só que esse ângulo interno aí, que é o que eu representei por aí, é 108. Então, x vai ser igual a 180 menos 108 graus. Logo, eu tenho que meu x é igual a 72 graus. Temos aí a alternativa correta, a letra C. Certinho? Então, nós temos aqui agora o quinto exercício. Esse quinto exercício, ele pede para que você calcule aí o valor de x. Novamente, você tem 3 pentágonos, aí ele fala que
quer que você calcule aquele xizinho ali, aquele ângulozinho ali, certo? No espaço entre os alvéolos. O interessante aqui é que esses três pentágonos, eles são pentágonos regulares, certo? Então, pega essa informação aí e eu vou deixar para vocês 1 minuto a 1 minuto e meio para vocês responderem esse exercício. Daqui a pouco a gente volta com a resolução dele para vocês, tá bom? Então vamos lá, pessoal, para fazer esse exercício de número 5. Os três pentágonos são regulares. Então nós temos que... Então observe o seguinte, pessoal. Como eles são regulares, a gente tem que... Esse ângulo bem aqui assim, ele vale um ângulo interno do pentágono. Como esse outro daqui também é pentágono, aqui também vai valer o meu ângulo interno. E isso aqui também é o ângulo interno. Logo, se você perceber, aqui eu tenho um ângulo de uma volta. E o ângulo de uma volta nós sabemos que é 360 graus. Então, se eu calcular ângulo interno, mais ângulo interno, mais ângulo interno, mais x, isso aqui vai ser igual a 360 graus, certinho? Ou seja, 3 vezes o ângulo interno do pentágono mais x é igual a 360. Em um pentágono, nós temos que o ângulo interno é calculado por essa fórmula aí, ó. N menos 2 vezes 180 dividido por N. Já botei logo direto. 3 vezes 180 dividido por 5. 3 vezes 180 é 540. Dividido por 5 dá 108 graus. Logo, você vai pegar 3 vezes 108 mais x igual a 360. 3 vezes 108 dá 324. Mais x igual a 360. Esse 324 vai para o outro lado, vai subtraindo, logo 360 menos 324 é igual a 36 graus, beleza? Então, vamos aqui para o exercício de número 6. A prefeitura de uma cidade do interior decidiu ladrilhar uma praça do centro da cidade com ladrilhos em forma de polígonos regulares, sendo todos do mesmo tamanho. O arquiteto responsável pela obra escolheu ladrilhos cujo ângulo interno mede 108 graus. Nesse caso, os ladrilhos escolhidos têm a forma de... Pessoal, nesse exercício aqui especificamente, vou deixar 1 minuto para vocês responderem e daqui a pouco a gente volta para a resolução desse exercício, tá bom? Então vamos lá para a resolução desse 6º exercício, tá bom? A gente sabe que o ângulo interno ele é calculado por essa fórmula aí, ó.
n menos 2 vezes 180 dividido por n. Só que aqui, no caso, o ângulo interno ele já nos deu já. O ângulo interno é 108. Então, você só substitui. 108 é igual. Aqui que eu fiz aqui, ó. Se você observar, o 180 aqui, eu posso passar aqui a distributividade, ó. 180 vezes n e 180 vezes 2. 180 vezes n dá 180n e 180 vezes menos 2 dá menos 360, dividido por n. Aí, aqui eu posso também fazer aqui, ó, aqui é como se tivesse 1, fazer aqui o produto do meio pelos extremos, ó. Então, vai ficar 108n igual a 180n menos 360. Logo, eu vou ter que 180n menos 108n igual a 360. 72 vezes n é igual a 360, logo, meu n vai ser 360 dividido por 72, então meu n é 5. E a gente sabe aqui que o polígono que tem o lado igual a 5 é um pentágono. Logo, a alternativa correta aí é a letra A. Certinho? Então, vamos aqui para esse sétimo exercício, desculpa. Tem essa figura aí, e ele fala assim, tem a malha quadriculada, então, cada ladozinho do quadrado é uma unidade de comprimento. Então, nós vamos ver aqui o seguinte, a frase que traduz uma afirmação verdadeira é, na letra A diz assim, o perímetro da figura é menor do que 4 unidades de comprimento. Observe o seguinte aqui, pessoal, na figura. Nós temos aqui o seguinte, que aqui é uma unidade, aqui é 2, 3 e aqui é 4, ou seja, ele está falando que é menor do que 4. Então, essa primeira afirmação aqui, letra A aqui, ela já é falsa. A letra B, o perímetro da figura é igual a 4 unidades de comprimento. Observe que eu tenho 4 unidades, mas tem outros tracinhos aí que a gente sabe que no caso vai ser maior do que 4. Logo, a letra B também é falsa. Aí, pessoal, a letra C, ele fala o seguinte, ela é exatamente igual a 8 unidades. Aí eu quero que vocês observem o seguinte, esses outros ladinhos aqui, ele é como se fosse a diagonal de um quadrado. Então, a gente sabe aqui que tem a diagonal de um quadrado aqui. Vamos supor que esse quadrado tenha 1 centímetro de comprimento ali, de lado. E a diagonal dele aqui, eu vou chamar aqui de D. Então, a gente aprendeu em aulas passadas que dá para calcular essa diagonal através do Teorema de Pitágoras, onde D ao quadrado é 1 ao quadrado mais 1 ao quadrado, ou seja, o meu D ao quadrado é 1 mais 1, que é igual a 2, ou seja, o meu D é igual a raiz de 2. E a gente viu também que esse raiz de 2 aqui, ele é aproximadamente 1,4. A gente viu isso aí. Ou seja, essas diagonaizinhas aqui, ó, que eu vou botar 2 tracinhos nelas aqui, elas são aproximadamente 1,4 unidades de comprimento. Ou seja, 1,4 vezes 4, que dá 16, vai 1, 4, com mais 1 dá 5, 5,6. Ou seja, 5,6 mais 4 vai ficar 9,6 unidades de comprimento aproximadamente. Na letra C ele está falando aqui para a gente aqui que é exatamente 8 unidades. Então é falso também. Logo, a nossa alternativa correta nesse sétimo exercício é letra D de dado, ou seja, o perímetro da figura é maior do que 8 unidades de comprimento. Beleza? E aqui, para o 8º exercício, um rapaz aí se pergunta, como posso calcular o perímetro desta figura? Observe o seguinte, pessoal, que aqui é um retângulo, certo? Então, o que tem nesse lado aqui, vai ter desse lado aqui, ou seja, aqui vai ser 2,3, certo? O que eu tenho desse lado aqui, eu também vou ter desse lado aqui, ou seja, aqui em cima é 5,2. E aqui é 2,3, logo, aqui também vai ser 2,3. Logo, então, eu tenho o seguinte, que para eu calcular o perímetro dessa figura aqui, vai ser 2,3 mais 2,3, mais 2,3 mais 2,3, mais 5,2 mais 5,2. Ou seja, eu tenho aqui 2 vezes 5,2 e tenho 4 vezes o 2,3, que isso aqui é igual a
19,6. Logo, a nossa alternativa correta aqui é a letra C, que é a resposta desse 8º exercício, tá bom? Logo, a alternativa correta, letra C. Então, pessoal, era exatamente isso que eu queria passar para vocês hoje. Obrigado pela atenção de todos, forte abraço e fiquem com Deus. Oi, aluno! Oba, oba! Que Deus abençoe todos vocês. Professor Francisco Rufino, de Língua Portuguesa, para mais uma aula destinada ao 9º ano. E eu quero aqui estender meu abraço a todos os alunos da grande região da Socopo, local onde a professora Ildalene Pinheiro ministra suas aulas. E que a partir de agora vamos assumir. Forte abraço a todos vocês. Hoje, na aula, vamos estudar um gênero muito especial, um gênero de texto, chamado de artigo científico. Eita, já ficaram com medo, não é? Pensando que é coisa assim de cientista, de laboratório. Os artigos científicos, eles são muito importantes porque eles nos informam de muitas coisas legais no dia a dia. Sobre alimentação, sobre descobertas, sobre curas, sobre remédios que estão sendo criados. Os artigos científicos têm realmente esse conteúdo de pesquisa imbrincado no seu texto. Não confundir com o artigo de opinião, que é um outro gênero textual também muito importante, ao qual a gente pode expressar nossa opinião a partir de assuntos polêmicos, sociais, como aborto, religião, racismo, enfim. Não confundir artigo de opinião com artigo científico. E hoje nós vamos estudar um pouco sobre a questão dos artigos de divulgação científica. Vamos nessa, que a aula tá legal. Conforme já falamos, ensino fundamental 9º ano, professor Rufino, texto de divulgação científica. O tempo da nossa aula vai ser de 30 minutos. A disciplina, claro, língua portuguesa. O conteúdo em especial é uma revisão sobre esse gênero, que vocês precisam ficar bem atentos, porque o artigo científico, ele tem muitos termos técnicos, a linguagem é muito técnica, então você precisa se concentrar bastante, porque talvez é uma linguagem que você não a tem no dia a dia da sua vida, não é mesmo? Então, por isso, pode ser que cause estranheza, tá certo? Habilidade é a gente ler e compreender artigos de divulgação científica, textos didáticos, verbetes, resenhas e infográficos, considerando a situação comunicativa e o tema do texto. Então, não fuja, não vire a cara, não faça careta para texto de divulgação científica. O que eu trouxe aqui, pelo menos 2 que eu trouxe na minha aula, são bastante legais e vocês vão achar muito interessante o que vocês vão conhecer hoje a partir da leitura deles, tá bom? A aula vai ser totalmente expositiva neste monitor e aí resolvendo questões e lendo com vocês os textos de divulgação científica. Vamos nessa. Como vocês sabem, o professor Rufino sempre gosta de partir de conceitos. A aula anterior que eu dei sobre crônica, eu parti do conceito. O que é texto de divulgação científica? Se alguém lhe perguntar, você vai dizer. O texto, o artigo de divulgação científica, é um texto de grande circulação, claro, porque ele é um texto, vamos supor que, quantos textos, se você digitar aí, vacina contra a Covid-19, quantos textos e artigos de divulgação científica já tem por aí no Google sobre esse episódio, sobre esse estudo? Então, os textos de divulgação científica, eles circulam mesmo, porque eles precisam circular. Eles são oriundos dos meios acadêmicos, não é? De especialistas, os textos de divulgação científica. Ora, um médico, ele pode sim escrever e deve escrever sobre vacina, não é? Um cientista, deve sim e pode escrever, sei lá, sobre a descoberta do tratamento de uma doença crônica. Os astronautas, né, as pessoas que trabalham com questões que envolvem o espaço,
pode sim escrever sobre, sei lá, a presença de água na Lua. Então, os textos de divulgação científica partem desse meio mais acadêmico, mais científico. E eles circulam em escolas, universidades e na sociedade de um modo geral. Porque importa a todos o que acontece no mundo da ciência e da tecnologia, não é? Tem revistas fabulosas que a gente encontra, muito artigo científico. Eu me lembro que eu já tive assinatura da revista super interessante, Mundo Estranho. São revistas que trazem muitas curiosidades dentro desses textos. Vocês sabiam? Então procurem ler essas revistas. Vocês vão só crescer no conhecimento de vocês no quesito tecnologia e ciência. E eu achei esse texto muito engraçado. Ele está aqui em forma de imagem, não é? E esse texto me lembrou muito meu ensino médio, quando eu estudei lá a evolução, as leis de Mendel, tá certo? Quando Mendel fez os experimentos com ervilhas, lembrou muito meu ensino médio. Eu gostava dessa parte na biologia e na ciência. Vocês vão ver isso no ensino médio, se já não estão vendo também no ensino fundamental aí no 9º ano. E o título desse artigo, tá certo? Retirado da revista Ciências Hoje das Crianças, olha aí, ó, revista Ciência Hoje das Crianças, do Helder Lima Queiroz, tá certo? Que ele é do Instituto de Desenvolvimento Sustentável. Ele fez o artigo e eu gostei, tá certo? Gostei pela imagem, gostei pelo título. Ele faz logo uma pergunta ao leitor. Por que a girafa tem o pescoço tão comprido? E aí, tu sabe? Duvido. Tu sabe por que a girafa tem o pescoço tão comprido? Eu sei. Mas vamos ler. Para começo de conversa, não é só o pescoço da girafa que é comprido. Ela é toda muito alta. Ó, a linguagem está muito legal, acessível a nós. Mas, acredite, os antepassados das girafas não eram assim. Esse animal foi adquirindo essa característica ao longo de muitos milhares de anos, num processo de transformação que se dá de forma lenta e é chamado de evolução. Olha que introdução legal. Essas transformações ou mutações que resultaram na girafa com a aparência que conhecemos hoje, aconteceram no material genético dos ancestrais dela, ou seja, os genes do animal, que são estruturas contidas nas células de qualquer ser vivo, guardando o que podemos chamar de código de suas características físicas. Começaram a sofrer mutações, mutação é mudança. Aí tem mudança, ele não botou mutação, para você ver que é um artigo em que ele facilita, porque é tirado da revista Crianças, né, Ciência das Crianças, então ele usou uma linguagem mais acessível às crianças. E eu trouxe para vocês, só para que vocês possam já ficar aí sem tanto medo de artigos científicos. Beleza. Então, a estrutura contida nas células de qualquer ser vivo, guardando o que podemos chamar hoje de código físico, mudança. Com isso, alguns filhotes passaram a nascer um pouco mais altos. Ah, Rufino, então as girafas não eram sempre altas e com o pescoço alongado, não é não. E com o pescoço um pouquinho mais comprido. Provavelmente, o fato de serem mais esticados, entre aspas, permitiu que esses animais tivessem acesso a novas fontes de alimento, ou que pudessem perceber a aproximação de longe, né? Esticando assim o pescoço de predadores que viriam, com uma antecedência maior. Assim, esses filhotes mostraram maior capacidade de sobreviver do que os outros. Eles estavam, portanto, mais bem adaptados ao meio em que viviam. Como consequência, ao se reproduzirem, acabavam deixando uma quantidade maior de descendentes, sendo esses mais altos ainda. Então, ao longo de algumas gerações, o número de animais com o pescoço um pouco mais comprido foi aumentando, até que toda a espécie estivesse dominada por animais com tais características. A esse tipo de situação, os cientistas chamam de seleção natural. Então tudo partiu no gene. O gene foi mudando, girafas foram crescendo com pescoços mais alongados e elas foram selecionadas naturalmente. Claro, comia mais do que as outras, via de longe predadores porque esticava o pescoço, então foi prevalecendo a geração das girafas com pescoço longo, seleção natural. Estou lembrando do meu ensino médio. Esse processo se repetiu algumas vezes e em cada uma delas o resultado era que a população dos ancestrais da girafa ia se modificando. Ao mesmo tempo, esses animais iam se especializando
em se alimentar das folhas que se localizavam nas partes mais altas das árvores. E em resposta a essa necessidade, seu pescoço ia se alongando ainda mais a cada geração. Olha aí, ó, a coisa não para, meu amigo. Não bastava ser só comprido. Elas iam esticando o pescoço, exercício, não é? O que é que você faz com os seus músculos? Você fricciona tanto os seus músculos, você rompe os seus músculos para ele, enquanto você dormir, seus músculos possam, vamos dizer assim, inchar, não é? E você ter essa aparência de musculoso. É o exercício, de tanto elas fazerem exercício, esticando o pescoço. Quando todas essas características se estabilizaram em uma população de animais que hoje conhecemos como girafa, a espécie estava definida. Assim como as girafas, todos os seres vivos, inclusive nós, humanos, são resultados de processos evolutivos. Cada vez que os indivíduos se reproduzem, pequenas alterações no material genético acontecem espontaneamente. Portanto, podemos dizer que estamos todos em constante evolução. Olha aqui, eu gostei demais desse artigo científico. Porque a girafa tem um pescoço comprido. Você aprendeu hoje, não é mesmo? Vamos aqui. A estrutura do texto de divulgação científica. A estrutura do artigo técnico ou científico apresenta 3 partes bem fundamentais. Ó, tem o título lá, o corpo. Algumas trazem um subtítulo. Eu vou mostrar uma que traz um subtítulo, não é? Para dar um caráter mais, vamos dizer assim, científico, técnico, informacional ao texto. Mas é basicamente um título, um corpo, as partes essenciais. Dentro dessas partes essenciais, que nós vamos ter, claro, a introdução, desenvolvimento e conclusão. Porque aqui ainda não é o corpus propriamente do artigo científico. O título é preferencialmente conciso e de fácil entendimento. Esse aí, o cientista, o escritor, o autor dele arrasou, porque ele já faz uma pergunta a um leitor que não sabe, não tem a mínima noção de por que o corpo o pescoço da girafa é comprido, ele já quer logo ler. Então o título, ele é bem chamativo, gostei. Corpo é o texto científico propriamente dito, então é todo o corpo do texto, tá certo? Aqui encontram-se elementos textuais e também elementos pré-textuais, como o índice, a bibliografia e anexos, tá certo? Não foi o caso desse aí, porque é um texto de divulgação científica mais rápido e mais simples, destinado a crianças, porque foi tirado de uma revista, não é? Ciência Hoje das Crianças. E as partes essenciais é essa, tem introdução, tem desenvolvimento, conclusão. E aí, nós vamos de forma mais prática, dentro desse artigo científico que nós lemos, identificar. Qual é o título? Fácil, né, pessoal? Muito fácil. Vocês ainda estão lembrados do título, né? Porque o pescoço da girafa é comprido. Então, é o título. A introdução, eu não vou ler toda com vocês, porque nós não temos tempo. Mas a introdução é tudo que está no primeiro parágrafo. É o momento em que o articulista, não é, tem para apresentar o seu texto. Tá certo? Onde está o desenvolvimento? Tudo que foi colocado nos parágrafos 2, 3, 4, 5, 6 é o desenvolvimento. Ali ele dá exemplos, ali ele mostra historicamente como era antes, ele faz comparações. Então é dentro daquele processo de desenvolvimento, da explicação da pergunta título, que é o desenvolvimento que a gente chama de parte essencial do texto. E a conclusão é essa que ele faz, não é? Em dizer que assim como a girafa, nós também, seres humanos, estamos em constante mudança. E olha que a gente está em constante mudança, tanto fenotipicamente falando, aí eu quero usar um termo técnico para tirar onda com vocês não sabem o que é fenótipo, não? Tanto no genótipo e no fenótipo. Eu lembro, no meu ensino médio, fenótipo é aquilo que aparenta, não é? É as nossas características, cor do cabelo, olhos, tá certo? A gente pode mudar o fenótipo, nós. Basta ter dinheiro e ir numa clínica, não é? De estética, a gente muda o fenótipo. Fenômeno, é aquilo que aparenta ser, aquilo que aparece, é o fenótipo. Então, nós estamos em constante mudança também no fenótipo, não é? Eu me lembro quando eu era menino, até com 12 anos, meu cabelo era do lado, partinha, né? Depois, quando eu comecei na minha adolescência e juventude, botar o cabelo para cima. E agora, depois de velho, quis fazer esse rabo de cavalo, fenótipo, não é? Quis fazer esse samurai,
fenótipo. Genótipo, aí, meu amigo, o negócio é um pouco mais embaixo. O genótipo é genética, é gene, é a mudança no gene. Nós não temos esse poder de mudar o genótipo, né? E, entre aspas, os cientistas, os laboratórios até que modificam o gene, né, de plantas, podem, mas nós mesmos não podemos, né, mudar o nosso genótipo. Ele vai mudando naturalmente com o passar de longos anos. Então essa é a conclusão que ele faz. Assim como a girafa, os seres vivos, todos os seres vivos, inclusive nós seres humanos, estamos em constante mudança. Quem são os autores? Os autores, nesse caso tivemos só um, é o Helder Lima Queiroz. Ele é do Instituto de Desenvolvimento Sustentável de Mamiruá, tá certo? Deve ser alguma tribo indígena, alguma localidade indígena pelo nome. E esse artigo científico foi tirado dessa revista, deve ser muito legal, de 2010. Vamos dar continuidade. Onde circulam os textos de divulgação científica? Já mostrei para vocês. Circulam em revistas, nesse caso esse aí foi tirado da revista Ciência Hoje das Crianças, em jornais científicos ou acadêmicos. Então, se você quiser ler um artigo científico, basta ir nesses locais. Textos acadêmicos, artigo, tese, monografia, resenha, textos multimodais, portfólio, infográficos. A gente faz um portfólio das aulas que a gente está dando online. A gente fez, inclusive eu fiz um. Sites especializados, livros didáticos e não didáticos, enciclopédias. Eu posso ter um artigo científico dentro do meu livro didático, não é? E nas próximas aulas vocês vão ver, eu vou informar a página. Blogs, microblogs, vlogs, documentários de cinema e TV, programas jornalísticos, etc. Tudo isso aí circula os textos de divulgação científica. Alguém pode perguntar, sim, Rufino, mas para que serve um texto de divulgação científica? A finalidade do gênero é como o próprio nome já diz, divulgar os conhecimentos científicos para o público em geral. Já pensou? Se nunca ninguém tivesse dito por que as girafas têm um corpo comprido, nós nunca íamos saber, não é? A gente ia achar que todas sempre girafas, a primeira girafa que existiu no planeta, há não sei quantos bilhões de anos, era sempre do corpo, do pescoço comprido. E não é. Cientificamente, por meio dos estudos, não é? Tem artigos científicos, basta procurar. Eu não vou me arriscar porque eu não lembro muito bem, porque faz tempo que eu li. Que responde até a pergunta, quem nasceu primeiro, o ovo ou a galinha? Quer ver a pergunta, não é? Vocês vão descobrir quem nasceu primeiro, se foi o ovo ou a galinha. Como as pesquisas, estudos, teorias, descobertas, invenções, vacinas, curiosidade, entre outros. Então, a finalidade é divulgar conhecimento científico disso aqui. Estudos, teorias, descobertas, e nós estamos aí. Com a descoberta da vacina, já temos vacina circulando para combater essa doença terrível que está entre nós. E na empolgação desse pugilista, eu acredito que todos já estão na sala esperando esse grande momento, que é o momento da resolução das questões. E todos dizendo yes, na empolgação que esse pugilista tem aí, né? Vamos participar. Vou dar um tempinho para que você possa sugerir uma alternativa. Antes de mais nada, o texto de divulgação científica é esse. Por que salivamos diante de uma comida apetitosa? Meu amigo, se uma comida não agradar aos olhos logo ali, se ela for feia aos nossos olhos, pode ser que a gente nem salive, ou melhor, que a gente nem queira comer. Então, a pergunta desse artigo científico é, por que salivamos diante de uma comida apetitosa? A visão do prato e seu cheiro estimulam o cérebro, que aciona as glândulas produtoras de saliva. Pronto, olha aí. A visão, o cheiro, estimula nosso cérebro. A visão do prato e seu cheiro estimulam o cérebro, que aciona as glândulas produtoras de saliva. Isso acontece porque o organismo já está se preparando antecipadamente para a digestão. A visão do prato e seu cheiro estimulam o cérebro, que por sua vez aciona as glândulas produtoras de saliva, secreção que tem a função de ajudar o aparelho digestivo a decompor a comida ingerida. É como se eu estivesse ouvindo meu professor do ensino médio dizendo, olha, a digestão começa na boca, mastigue bem os alimentos, passe alguns minutos ou segundos mexendo a comida na boca, que coisa nojenta, mas é verdade mesmo, você pode estar pensando, mas a digestão começa na boca. Essa reação é um exemplo de reflexo condicionado, descoberto pelo fisiologista russo, o Ivan Pavlov. Olha, nasceu em 1849.
faz tempo em que morreu, 1936. Em um experimento clássico, toda vez que alimentava um cão, olha só o que acontece, com um pedaço de carne, Pavlov fazia soar antes uma campainha. Resultado, sempre que eu ouvia esse som, o cachorro começava a salivar. Rapaz, engraçado. Mesmo sem ver a carne nem sentir seu cheiro. Prova de que havia sido criada em seu cérebro uma associação entre a campainha e a hora em que o alimento era servido. Ó, ele nem via, meu amigo. A princípio ele pode ter visto, mas aí o cientista acionou apenas a pólvora, né, o estopim, para que ele começasse a salivar, associando a comida, a hora de comer, com o som emitido pela campainha. Esse cientista tem muitas ideias. O curioso é que a quantidade de salivação varia de acordo com o estado motivacional da pessoa. Um indivíduo faminto tende a salivar muito mais diante de um prato de comida do que alguém com menos fome. Isso aí é notório. Afirma a fisiologista Sarah Sherman Lagnado, da Universidade de São Paulo. Olha aí, tirado da super.abril.com.br, ciência. Por que salivamos diante de uma comida tão apetitosa? Rápido, um artigo científico, vamos responder oralmente. Que gênero textual é esse? Ô, professor, que pergunta, já sei. Ora mais, texto de divulgação científica, artigo de divulgação científica, o senhor já ensinou a gente desde o primeiro minuto da sua aula. Em que meio de comunicação esse texto é vinculado para o leitor? E aí? Tu acha que nós encontramos texto de divulgação científica no dicionário, na Bíblia? Coisa nenhuma, né? Nós encontramos onde? É encontrado em revistas especializadas, internet e livro didático. Esse aí foi tirado da Super. Super interessante, eu acredito. Qual o tema tratado no texto que acabamos de ler? Eu acho que vocês podem ter maior dificuldade aí, ó. Identificação do tema a partir da leitura de um texto. Foi a salivação, mas em que sentido? A causa, não é? Por que salivamos? E aí é explicado. É acionado o nosso cérebro, que aciona algumas glândulas, não é, que provoca a saliva. Pronto. Então trata sobre a causa da salivação. Que explicação o texto mostra ao fato de salivarmos diante de um alimento saboroso? Tem uma explicação lá fabulosa e eu gostei demais. Desta aula eu estou saindo aqui com a alma lavada porque eu tenho aprendido muitas coisas, tá certo? Então, tá aí. Segundo o texto, a visão do prato e seu cheiro estimula o quê? O cérebro a acionar o quê? Glândulas produtoras de saliva, para que essa secreção ajude o aparelho digestivo a decompor a comida ingerida. Olha que legal, pessoal. É uma aula de português misturado com aula de ciência ao mesmo tempo. A partir de que o texto pode comprovar essa explicação para o leitor? Ora, isso é comprovado através de experiência e observações científicas. E o autor do artigo ainda colocou um exemplo há muito tempo feito por Pavlov com o cachorro dele, com o cachorro do Pavlov, não é? Ele associava ao cachorro sempre o som da campainha ao momento em que ele ia comer. Então o cachorro salivava a beça. Ainda coloca esse exemplo desse cientista. Vamos agora à questão de marcar. De acordo com o texto, salivamos diante de um alimento saboroso por quê? Ficou fácil. Porque aí, professor, o senhor já até resolveu nas orais, nas questões subjetivas. Então vamos escolher uma alternativa. Tempo. Acredito que ninguém vai marcar a letra A. Porque o cheiro e a visão do prato não vai desregular o cérebro. Não, não é para isso. Meu Deus, o que é que desregula o cérebro? Sei lá, um acontecimento muito angustiante na tua vida pode desregular teu cérebro, não é mesmo? É uma forma de apreciação do alimento saboroso. Toda vez que eu salivo, eu estou apreciando. Será que é exatamente isso? Então, eu só vou salivar se eu apreciar? A letra B, não sei. A foi mais fácil de jogar fora. É uma reação involuntária do organismo humano, não é? Salivamos diante de um alimento por quê? Porque é uma reação involuntária. Involuntária como assim? A imagem e o cheiro do alimento faz o cérebro ativar glândulas produtoras de saliva. Morreu. Tá mais fácil.
Professor, por que não é involuntário? Não, tem que ter o estímulo. Se tu não vê, sentir o cheiro, se o cachorro não tivesse ouvido o som da campainha, ele não queria salivar. Então não é, eu não saio salivando toda hora involuntariamente, né? Involuntário você faz retirar a mão de uma panela, quando você pega nela que está quente, involuntariamente você tem esse instinto de sobrevivência. Então, letra D. E a linguagem, pessoal? Será que a linguagem utilizada... os alunos erram muito essa questão, sabia? Porque muitas vezes não basta dizer que a linguagem é formal, não é? A linguagem dos artigos científicos, não basta dizer que elas são rebuscadas. Elas são bem técnicas, tá certo? Ela é carregada de nomes técnicos. Então vamos ver. A linguagem utilizada no texto, rebuscada, marcada por palavra difícil, de difícil compreensão do leitor. Mas será que essa expressão rebuscada tá legal? Tempo. Então, pessoal, esse termo rebuscada, marcada por palavra de difícil compreensão do leitor, não é próprio de uma linguagem de artigo científico. Rebuscada é mais próprio de ensaios, não é, em latim, de artigos, vamos dizer assim, monográficos, sei lá, de poesias canônicas. Aí tem linguagem rebuscada. Regional, marcada por palavras típicas de certas regiões do país, não. Regional é próprio de uma linguagem proveniente de piadas ou até mesmo de crônicas, tá certo? Alguns contos, não é? Algumas poesias, como Morte e Vida Severino, tem muita linguagem regional, não tem nada a ver com artigo científico. Técnica. Pessoal, essa palavra ela é crucial. Se fizer a pergunta sobre linguagem em cima do gênero artigo científico, vai vir sempre esse nome técnico, marcada por termos próprios da área da ciência, da biologia, tá certo? Então vai ser essa a nossa resposta, letra C. Exageradamente marcada por palavras de linguagem científica. Exageradamente não. Viu lá da girafa, viu essa aqui. Sempre linguagem técnica, mas que a gente consegue compreender tudo. Tá certo? Então, esse nome exageradamente matou a questão. Opa, já dei a resposta antes de passar, né? Olha o fragmento. Um indivíduo faminto tende a salivar muito mais diante de um prato de comida do que alguém com menos fome. Claro, afirma a fisiologista Sarah Sherman, Lagnado, da Universidade de São Paulo. Está lá no finalzinho do nosso artigo científico que a gente acabou de ler, não é? E aí foi usado aspas, não é? Procedimento de leitura. Para que será essas aspas? Ora, está marcando a fala do articulista que escreveu o artigo científico, porque salivamos diante de uma comida saborosa, cheirosa, visualmente falando. Será que essa fala é do articulista? Não, é uma fala emprestada, pegada de alguém. Então, as aspas têm essa função também, de demarcar aí a fala de alguém que eu introduzi no meu texto. Tá certo, pessoal? Então, avançando, tempo. Eu já expliquei, você já vai saber qual é a resposta. Letra D, não é isso? Como eu já tinha adiantado, as aspas, nesse caso, foi usado para isso. Vamos para um próximo. Toda vez que alimentava um cão com um pedaço de carne, Pavlov fazia soar antes uma campainha. Olha o experimento que o articulista utilizou como exemplo para fundamentar mais ainda seu artigo científico. Ele traz o exemplo que Pavlov fez. E olha que o cara nasceu em 1836, né? Ainda estou lembrado, morreu em 1900 e tanto aí. Então veja, resultado, sempre que eu ouvia esse som, o cachorro começava a salivar, mesmo sem ver a carne, nem sentir seu cheiro. Então parece que é uma pesquisa a reverso, né? Parece que a pesquisa não atende ao artigo científico. Não atende, porque precisa de algo para acionar nosso cérebro, para o nosso cérebro acionar o quê? As glândulas que fazem a gente salivar. Então se pergunta a partir desse trecho. Assinale a alternativa que melhor caracteriza a estratégia que o cientista utilizou para chegar a essa conclusão. Tá legal. Ele utilizou a comprovação por meio de dados estatísticos, números, porcentagens. Não tem isso no texto. Ele baseia-se em um caso isolado. Isolado porque é o cachorro, mas será que só esse caso isolado não vai
vamos dizer assim, explicar os demais casos? Claro que vai. Seu texto sustenta-se por meio do argumento da causa e consequência, ou seja, toda ação gera uma reação? Ah, legal. Qual é a ação? Ativar a campainha. Qual era a reação? O cachorro correr salivando. Então, toda ação gera uma reação, exatamente. Letra C, e o Pavlov traz essa pesquisa e, ao mesmo tempo, o articulista traz essa pesquisa para demarcar isso. Pessoal, fico muito alegre por ter vivenciado esses 30 minutos com vocês, tá certo? Espero que vocês tenham aprendido muito sobre esse gênero científico, gênero artigo científico. Forte abraço e que Deus abençoe todos vocês e saúde. Beijo e até a próxima. Fala pessoal, sejam todos bem-vindos a mais uma aula de Geografia. Eu me chamo Ivana e hoje nós vamos falar sobre um continente bastante curioso, um continente cheio de mistérios e de diversidades naturais, que é o continente oceânico, a Oceania. Então vem comigo, pega o seu material para vocês anotarem as palavras-chave. Qualquer dúvida, não esqueça, é só entrar em contato com o professor, a professora de vocês, pelo chat ou pelo aplicativo do Mob Família. O nosso tema de hoje é a Oceania. O que nós vamos aprender? Analisar transformações territoriais da Oceania, considerando as tensões e conflitos resultantes no processo de colonização, como se deu o processo de colonização na Oceania. Localizar espacialmente a Oceania, comparando aos demais continentes nos aspectos demográficos e naturais. E utilizar a linguagem cartográfica para compreender a distribuição da população, dos recursos naturais e das atividades econômicas na Oceania. Esse tema ele vai estar lá na unidade 8, no capítulo 16 especificamente, na página 228, que vai tratar somente da Oceania, certo? Características gerais da Oceania. Bom, a localização ela se localiza no hemisfério sul, ok? Abaixo ali do sudeste asiático. É o menor continente do mundo, isso é importante falar. Apenas 8,5 milhões de quilômetros quadrados, ok? Possui 14 países, a maior parte deles, aliás, são países compostos por ilhas e arquipélagos e também atóis. Possui em média 38 milhões de habitantes, ok? Hoje chega a 39 milhões de habitantes. O clima ele é diversificado, com predominância do tropical seco e do desértico, que é um destaque aí para a parte continental da Oceania que nós vamos ver adiante. Há a predominância de planícies e planaltos, mas também nós vamos encontrar relevo montanhoso ali na Nova Zelândia e também a Cordilheira Australiana, na Austrália. As ilhas são compostas por nativo, a maior parte das ilhas são compostas por nativo. Porém, tanto na Austrália como na Nova Zelândia, que foram territórios ocupados por europeus, especificamente os britânicos, 90% da população será descendente de europeus, certo? Nós vamos também ter a questão de refugiados climáticos, que nós vamos falar mais adiante, falar sobre esse termo, é um termo novo para a geografia, inclusive. Importante saber que tanto a Austrália como a Nova Zelândia ocupam já aí 90% do território do continente oceânico, certo? Então, quando a gente for falar algumas características, nós iremos focar principalmente na Austrália e na Nova Zelândia, certo? Bom, como é que se dá a divisão da Oceania? Importante saber. A Oceania é dividida entre Austrália, Nova Zelândia, como vocês estão vendo aí no mapa abaixo, esse de amarelo aí é logo abaixo. Nós vamos ter acima a Melanésia, que recebe esse nome devido
que a cor da pele da população, né, melanina, melanésia. Nós vamos ter acima a Micronésia, composta por pequenas ilhas, e a Polinésia, composta de arquipélagos. É interessante também destacar que no continente oceânico nós vamos ter muitos atóis ou atol. O que é um atol? Um atol é uma região em volta de corais e que dentro desse espaço há um lago, certo? Como é que se forma um atol, professora? Basicamente por conta de uma atividade vulcânica, né, dentro do oceano, perfura a camada oceânica e aí vai formando uma ilha. Quando atinge a superfície, e esse vulcão ele deixa de realizar a sua atividade, vai ocorrendo desgaste do vulcão com o tempo, até porque o material, né, o relevo de áreas vulcânicas, ele é bastante frágil. Vai ocorrer intempéries, o desgaste com o tempo e aí até se tornar um lago. Vai abaixando, né, o relevo e aí se forma um lago e em volta o coral fica dando esse formato de atol. Aqui vocês estão vendo o atol, um exemplo de um atol, não é o atol de Bikini, né? Que inclusive vocês podem até associar biquíni, fenda do biquíni, né? A casinha lá, a área lá onde o Bob Esponja ele mora. Nos atóis, principalmente na Polinésia, ali na Micronésia, existe uma relação geopolítica de alguns países que possuem ilhas que ainda são proteradas por eles, né? Que ficam sobre o domínio deles, como os Estados Unidos, Japão, países como da França, que possuem ilhas e atóis nessa região. Eles são utilizados principalmente para realizar testes nucleares, como esse teste nuclear que foi feito durante a década de 40 e também teve na década de 70, a explosão de uma bomba nuclear. Houve uma explosão na bomba nuclear no atol de Bikini, que foi 7 vezes maior, por exemplo, do que a bomba nuclear que foi lançada no Japão, que matou mais de 100 mil pessoas. Então, é uma região de estratégia geopolítica, lembrar disso, né? E interessante também falar que nesse atol do Bikini, quando ocorreu essa explosão de um teste nuclear lá, a região ela ficou praticamente com uma radioatividade elevada. Somente agora que vem se perdendo essa contaminação, que vem diminuindo. Entretanto, as pessoas quando vão para o atol, por exemplo, de Bikini, elas não podem permanecer por muito tempo, certo? E também os animais, algumas espécies de seres vivos na região desse atol de Bikini, eles foram mortos por conta da radioatividade ou eles adquiriram algum tipo de anomalia, ok? Melanésia, eu vou dar um destaque para a Melanésia porque é interessante, olha só. A Melanésia ela é formada pelas ilhas Nova Guiné, né, Papua Nova Guiné, Ilhas de Salomão, Nova Caledônia e Fiji. A população vive da pesca, criação de porcos selvagens e rica em ouro, prata e cobre. Então, a população vive basicamente de extrativismo e produção primária. O que é interessante na Melanésia é a sua população. É a população com um DNA diferente do restante do mundo, certo? Todos nós temos no nosso DNA 2 antepassados, que são os neandertais e também os danivosos, né? Que são chamados hominídeos danivosos. Porém, fizeram um estudo na Melanésia e viram que lá, além desses 2 antepassados, tem um terceiro ainda desconhecido. Então, por ser uma ilha, por não ter contato, o contato com outros territórios é difícil,
o acesso, eles acabam tendo esse DNA diferenciado e acaba se tornando uma população distinta do mundo. Como vocês podem ver aí, a pele ela é mais escura, né? E eles possuem os cabelos mais claros. Isso chamou bastante a atenção de britânicos, porque eles não entendiam por que a população tinha a pele escura e o cabelo mais claro. E por isso que eles deram o nome dessa região de Melanésia, por conta da cor da população. O nome da região, que abriga inúmeras ilhas na Oceania, vem da cor da pele, como eu falei. Uma grande parte da população tem seus cabelos claros, em contraste com a cor da pele, como vocês podem ver aí as imagens de crianças desse território. Aspectos naturais. Nós vamos focar principalmente na parte continental da Oceania, que é a Austrália e Nova Zelândia ali. E também uma parte ali da Melanésia, da Micronésia, que é próxima à linha do Equador. Bom, o que vai predominar será o clima tropical seco, né? E o clima desértico, como vocês estão vendo aí, de amarelo e aquele laranja mais claro. Nós vamos ter no norte da Austrália um clima tropical úmido, parecido com o clima equatorial, que está próximo à linha do Equador, certo? Na parte leste da Austrália, vocês estão vendo ali uma cor marronzinha mais clara, né? Você vai ter ali o clima, no caso, temperado, úmido, porque vai receber bastante umidade do leste do Oceano Pacífico, né? Do leste da Austrália. Nós vamos ter também a presença do clima mediterrâneo no sul da Austrália, certo? Na parte sul da Austrália. Vamos ter climas frios de montanha, tanto na Cordilheira Australiana, como também no Monte Maori, que fica na Nova Zelândia, que são os picos mais altos do continente oceânico, certo? E também vamos ter, claro, como vai estar abaixo do Trópico de Capricórnio, o clima temperado, que o clima temperado é aquele clima com estações bem definidas, ok? Esse clima vai influenciar, consequentemente, na vegetação. Na parte norte da Oceania, ali na Melanésia, Micronésia, como vai estar próximo à linha do Equador, nós vamos ter a vegetação tropical de florestas tropicais, florestas mais densas, parecida com as florestas aqui, por exemplo, da floresta amazônica, certo? Nós vamos ter também savanas e pradarias, em boa parte da Austrália, por conta do clima tropical úmido, certo? Tropical úmido e seco, na verdade. E vamos ter, claro, vegetação mediterrânea ali no sul, como vocês estão vendo esse azul mais claro aí embaixo aí um pouco abaixo da Austrália. E vamos ter vegetação de altitude, que é essa mais roxinha, onde vai se concentrar na Cordilheira Australiana e também na Nova Zelândia, certo? Sem contar a vegetação desértica na Austrália, que vai dominar boa parte do seu território. Porque na Austrália nós vamos ter o deserto de Vitória, o deserto arenoso, o deserto de Gibson. Então, claro que tanto o clima como a vegetação que vai predominar será o desértico. Bom, a fauna é um aspecto interessante do continente oceânico. Por quê? Porque o continente oceânico, como nós sabemos, é formado por ilhas. E se é formado por ilhas, nós vamos ter bastante espécies endêmicas. Professora, que são espécies endêmicas? São espécies que só ocorrem naquele território, naquela região. Em nenhuma outra parte do mundo você vai encontrar espécie parecida com aquela. Como é o caso, por exemplo, aqui desse pássaro aqui que vocês estão vendo, que é o pássaro chamado kiwi. Inclusive a fruta kiwi, ele recebeu esse nome devido a esse pássaro, porque ele tem uma pelagem bastante peculiar, né? Além disso, ele não tem
asas, é como se fosse uma galinha, mas ele não voa porque não tem asas, claro. Nós vamos ter o canguru na Austrália, o coala, vai ter grande número de marsupiais, né, que são aqueles animais que têm uma bolsa, que terminam a gestação do seu filhote dentro dessa bolsa, né, que eles carregam, que são acopladas na parte produtora deles. E a fauna, ela vai ser diversificada, vai ser uma fauna diferente das demais do mundo por conta do isolamento. Há uma barreira que faz com que essas espécies não consigam ultrapassar, né? Porque estão numa ilha presa e por isso se preservando a sua espécie ao longo dos anos. Bom, população. A população oceânica, nós temos que falar sobre colonização, que ocorreu principalmente no século XIX ao século XX. Quando descobriram o Novo Mundo, que seria o continente americano, e aí a Inglaterra ela foi perdendo espaço no Novo Mundo, ela foi em direção ao continente oceânico e lá batizou de Novíssimo Mundo. Até então, quando os britânicos chegaram na Oceania, eles utilizaram aquele território para instalar uma colônia penal. O que é uma colônia penal? É uma colônia que eu vou levar apenas presos, né? Pessoas em situação de questão política, principalmente. Eles iam para as ilhas da Oceania cumprir sua pena, realizando trabalho até forçado. Então, foram mais de 60 mil presos levados para o país, principalmente a Austrália, e submetidos ao trabalho forçado. No entanto, durante esse período, descobriu-se ouro, porque a Austrália ela é riquíssima. Tanto a Austrália como o restante das outras ilhas são riquíssimas em recursos naturais. Um deles é o ouro, mas também são ricas em outros recursos naturais metálicos, como o manganês, o chumbo, o alumínio, ok? Então, a Austrália e a Nova Zelândia, os brancos europeus constituíram a maioria dos habitantes, porque eles dizimaram toda a população nativa. Algo bem parecido com o Brasil, né? Chegaram lá, mataram, envenenaram muitos aborígenes, que vocês vão ver mais adiante, e dominaram toda a região com sua cultura, seus costumes, sua língua, certo? Então, nós tivemos os principais nativos aí, né? Como os maoris, na Nova Zelândia, e os aborígenes na Austrália, que lutam até hoje pela preservação da sua cultura. Então, falar da população é falar de colonização, falar do Reino Unido, que colonizou, e também falar desse processo de dizimação dos povos nativos, que foi bem parecido com o Brasil. Nós vamos dar destaque para dois povos nativos, os aborígenes, que ficou na Austrália, né? Eles possuem como traço cultural a ligação espiritual com a terra, certo? Antes da chegada do Reino Unido, havia 750 mil aborígenes espalhados pelo território australiano. Durante o processo de ocupação, isso foi reduzido para apenas 90 mil habitantes. Isso ocorreu por quê? Porque descobriram o ouro. Então, houve uma luta ali entre britânicos e os povos nativos, os aborígenes, que vocês estão vendo aí na imagem acima, certo? Hoje em dia, esse número ele aumentou de 90 mil. Hoje, já praticamente existem mais de 500 mil aborígenes espalhados pela Austrália, porque eles tentaram e lutam ainda hoje pela preservação da sua cultura e dos seus costumes. O interessante é que, infelizmente, as reservas, né, de terras que são dos aborígenes, eles ficam especialmente no deserto, certo? Então, na parte leste, que é a parte mais urbanizada, industrializada da Austrália, é dominada por descendentes de europeus ainda. Nós temos os maoris na Nova Zelândia,
que é um outro povo nativo, né? Ao longo do século XX sofreram grandes baixas populacionais, de 100 mil chegou para 42 mil habitantes nativos maores. Atualmente corresponde a cerca de 15,4% total da população neozelandesa. Os maores, em relação aos aborígenes, eles lutam muito mais pela preservação da sua cultura. Por isso que o número lá na Nova Zelândia disparou, né? Inclusive, quando eles vão fazer algum jogo olímpico, eles realizam uma dança deles típica que chama bastante a atenção do mundo todo, certo? Que é essa imagem que vocês estão vendo aí abaixo, vocês podem pesquisar aí depois. Vamos falar sobre a economia da Oceania. Gente, é uma economia de contrastes. Nas ilhas, por exemplo, na Melanésia, Micronésia, Polinésia, nós vamos ter uma economia mais tradicional, economia voltada para produtos primários e extrativismo, certo? Já na Austrália e Nova Zelândia, vai ser uma economia mais moderna. A própria agricultura será moderna, utilizando mais tecnologia. Nós teremos maior número de indústrias produzindo produtos com alta tecnologia também. É importante falar que a Oceania faz parte do segundo bloco, um dos segundos blocos mais importantes do mundo, perdendo apenas para a União Europeia até agora. Dizem que a PEC vai até ultrapassar a União Europeia futuramente, que é a cooperação econômica da Ásia e do Pacífico, onde você tem os países tanto do Oceano Pacífico, Estados Unidos, México, Canadá, tem ali Chile, Peru, né, aqui na América do Sul, mas você também tem os países asiáticos ali do Extremo Oriente, China, Japão, Coreia do Norte, Coreia do Sul, outros países, Indonésia, e também países que fazem parte da Oceania. Bom, a Oceania ela é rica em recursos minerais, ouro, chumbo, prata, cobre, alumínio. E eu vou destacar aqui a cidade de Coober Pedy, que é uma cidade assim, gente, é uma das cidades mais loucas do mundo que vocês podem ver, né? O continente oceânico, ele é bem exótico, né? Para não falar outra palavra, acho que a palavra que cabe é um continente exótico. E em Coober Pedy, que fica numa região desértica, é uma região rica, né? Uma das regiões mais ricas em cobre do mundo e também é conhecida como a capital da opala, certo? E a população, ela vive em área subterrânea. Então, por exemplo, bar, igreja, lojas, tudo fica abaixo do solo. Como vocês podem ver aqui na imagem acima, essas chaminés é para ocorrer a ventilação da parte interior, né, das casas, das lojas, das igrejas. Então, é uma cidade à parte, vocês não vão ver em nenhum outro lugar no mundo, a não ser no continente oceânico. É interessante que a população ela muita gente se desloca para Coober Pedy em busca de ficar rico um dia, milionário, porque lá o extrativismo mineral ele é muito forte. E as pessoas acreditam muito que um dia poderão ficar ricas, certo? Existem cerca de 3 mil habitantes na cidade de Coober Pedy. Fica no deserto, né, central, lá da Austrália, e essa construção no interior, ela é tanto por conta da mineração, mas também por conta de que precisa se proteger das intempéries do deserto, porque durante o dia é muito quente, né? Temperaturas extremas, e durante a noite também é muito frio. Então, para resolver esse problema, criou-se uma cidade subterrânea, ok? Bom, aqui eu trouxe aqui a questão dos blocos dos países do norte, países do sul. Vocês verão que somente na parte do hemisfério norte, que vão considerar países do norte, será a Austrália e a Nova Zelândia, certo?
Então, há um contraste econômico entre os países da Oceania, no caso, Austrália e Nova Zelândia são os países mais desenvolvidos, já aqueles países das outras ilhas, Melanésia, Micronésia e Polinésia, são países subdesenvolvidos, ok? Por isso que eles fazem parte dos países do norte. Aí vocês têm uma linha, né? Que é para definir uma divisão geoeconômica muito utilizada por geógrafos. Turismo, né? Uma das atividades mais importantes da Oceania será o turismo, por conta da sua beleza natural, né? Nós temos várias praias paradisíacas, nós temos ilhas, nós temos a questão dos corais. No norte da Austrália, a gente vai ter a Barreira Carolina, que é o maior coral do mundo, certo? Que é muito utilizado por mergulhadores, inclusive, ou seja, impulsiona o turismo de aventura, de mergulho, nessa região da Barreira Carolina. Nós vamos ter na Nova Zelândia também várias paisagens diversificadas. A Nova Zelândia é um paraíso para aquelas pessoas que buscam turismo de aventura, né? Turismo de emoção. E lá nós temos aí duas imagens, né, que vocês podem ver. A imagem aí de uma piscina que é chamada a piscina de Champanhe, né? Que é uma piscina termal de águas quentes. E ao lado nós temos o Monte dos Maores, que é um monte de nevada, né? Que as pessoas utilizam para fazer, por exemplo, esporte como alpinismo. Então, nas ilhas da Oceania, o clima quente, as paisagens diversificadas, que inclui desertos, praias paradisíacas, florestas tropicais, recifes de corais e piscinas naturais termais em crateras de vulcão, atraem turistas de todo o mundo. Inclusive, essa atividade ela é bastante desenvolvida, tem uma rede de hotelaria assim de primeiro mundo. Então, quando se fala de turismo de aventura, você vai se deparar com certeza com o continente oceânico, ok? Bom, vamos falar agora sobre os refugiados climáticos, que é um termo agora que surgiu, né, da ONG. A PNUD ela também vem utilizando para debater sobre a questão dos refugiados climáticos, que são aqueles refugiados que são forçadamente a se deslocar para outras regiões por conta das mudanças climáticas. O termo utilizado para pessoas que são forçadas a migrar devido às mudanças climáticas, certo? Os países insulares, eles serão os primeiros a sofrer com o aumento do nível do mar. Como o continente oceânico é um continente composto por ilhas e arquipélagos, claro que lá é onde vai resvalar a questão do problema ambiental do aquecimento global, que vai aumentar o nível do mar e muitas ilhas irão desaparecer. Dizem que a primeira ilha que vai desaparecer nos próximos anos será a ilha de Kiribati, que fica no caso, acho que da Micronésia do continente oceânico, né? Segundo as últimas estimativas, pelo menos até 2050, alguns dos países insulares já deverão ter sido engolidos pelo aumento do nível do mar. Por que isso é importante falar sobre isso, gente? Porque o aquecimento global está aí, não há muita disponibilidade dos países de querer mudar, transformar essa situação, fica tudo meio que deixando para um outro país resolver e etc, e vão levando adiante, empurrando com a barriga. Mas isso já é um fato, certo? E nessas ilhas vivem muitas famílias, é um território ocupado por habitantes e que, infelizmente, nos próximos anos, esses habitantes eles terão que se deslocar para outro espaço e as ilhas irão desaparecer. Isso traz um alerta, não só porque, mas é uma ilha lá na Oceania, lá do outro lado do mundo, isso não me interessa tanto.
Mas interessa sim. Por quê? Porque a maior parte da população mundial, ela se encontra na região litorânea. Então, se há um aumento do nível do mar, é óbvio que boa parte da população mundial ela terá que se deslocar para o interior do seu continente, o que vai gerar bastante transtorno, ok? Para a sociedade. Bom, então vamos para as atividades de hoje. No que diz respeito à colonização da Oceania, que tratamento os dois povos aborígenes da Austrália e os maores, né, da Nova Zelândia, receberam dos colonizadores britânicos? Os dois povos foram submetidos ao domínio e à cultura dos colonizadores europeus. Não é à toa que 90% da população é descendente de europeus, certo? Sobre a Oceania, responda: qual é a sua localização? Fica abaixo ali do Sudeste Asiático e no Hemisfério Sul. Como a Oceania está dividida, eu falei lá, Austrália, Nova Zelândia, que são os países continentais. Aí nós temos Melanésia, Micronésia e Polinésia, compostos por ilhas e arquipélagos. Qual o maior país em extensão territorial? A Austrália, como vocês puderam ver naqueles mapas. Em relação às articulações econômicas, o que difere a Austrália e a Nova Zelândia dos outros países da Oceania? Bom, a Austrália e a Nova Zelândia têm a maior integração com países europeus por causa de seus laços históricos e econômicos. Importante que existe uma integração muito forte, principalmente com os Estados Unidos e o Japão. Então, essa foi a nossa aula de hoje. Eu espero que vocês tenham compreendido um pouco sobre o continente oceânico e aí até a próxima.